Fala aí, pessoal, muito boa noite a todos. Estamos ao vivo para mais uma resenha de terça-feira, como sempre, Diego e eu aqui na área, e hoje com a presença mais do que especial do grande professor José Cassidori Júnior. Cassidori, seja bem-vindo mais uma vez aí, por saudade de resenhar contigo, cara, fazer uma live contigo. O Cassiano tá num período sabático aí, tava falando, tava querendo saber de live, tava querendo saber da gente, mas agora, pô, voltou a ser humilde. Graças a Deus, o Cassiano voltou a ser humilde. Se tá com a gente aí. Estamos ansiosos para mais 2 horas de live, mais 2 horas de unidade Cassidori de live. Não, mas vocês sabem que é o seguinte, né? Tem muito assunto atrasado, então hoje vamos para umas 4 horas de live. Eita ferro. Se eu der umas cochiladas aqui, tu não ficar triste não, cara. É porque amanhã tem que acordar cedo, hoje tem que acordar cedo. Cara, o Diego é o rei dos cochilos da live. Sai dessa, tu que é o rei. Desde a época que o Diego fazia live só com o Cassidori, lá no início, né? Nossa. Aí o Diego dando várias pescadas assim na época. Tá gravado, hein, Diego? Tá gravado. Então vamos lá pro tema de hoje. A gente decidiu falar sobre carga de treinamento, conceitos e aplicações por alguns motivos. Um dos motivos foi que na live passada esse tema meio que surgiu, aí o Cassidori apareceu lá de repente na live e tal, fez uns comentários bem legais, aí foi, a gente pode fazer uma live com o Cassidori, esse foi o motivo. Aí segundo, né, Diego, que esse final de semana teve a Limite Querobel, e aí um dos temas que são abordados na parte de programação, especificamente de treinamento, é carga de treinamento. E aí o Diego que abordou essa parte, né, o Diego aborda muito bem. E uma das coisas que o Diego falou é que o pessoal confunde muito, né, essa questão de carga de treinamento, acha que é apenas, quer dizer, às vezes no Ocidente acha que é apenas volume, mas uma visão um pouquinho maior, o pessoal fala de volume e intensidade, mas tem muito mais coisas, né, em relação a isso, e uma pessoa, sem dúvida nenhuma, altamente capacitada para falar sobre o assunto é o Cassidori. E aí o que a gente vai fazer? Perguntei pro Cassidori como é que ele prefere, se ele queria deixar um pouquinho mais solto, se queria colocar mais perguntas. Ele falou, Cassidori falou, tanto faz, o que vier aí, tá tranquilo, vamos resenhar. É sem ter hora para acabar. O Cassidori falou que até 6 horas da manhã é a hora. Foi Deus me livre, Cassidori. Não, um pouquinho menos aí. Aí minha ideia... Evaldo me difamando em rede nacional. Aí minha ideia foi fazer um esqueminha de perguntas para ficar algo mais direcionado e mais focado. Posso começar a fazer uma pergunta, então? Pode ser, Diego. Antes das definições, que é uma pergunta manda ver. Sobre Platonov, que ele é o cara do Platonov. Aí, Cassidori, então vou abrir as perguntas, então. Eu estava dando uma revisada aqui no... Diego. Eu estava dando uma revisada aqui no livro do Tratado Geral do Treinamento Esportivo do Platonov, e vi que ele não, ele, apesar dele gostar muito de esquema, né, ele não faz o que o Verkhoshansky faz, o que você também faz no seu livro, o que o Antônio faz no seu livro. Ele chega e cria um capítulo só sobre carga de treinamento, né, e direciona a carga quanto à organização, quanto a conteúdo, ele não destrincha assim, né? Ele vem falando de adaptação e dentro da adaptação ele vai falando sobre as cargas de treinamento, né? Uhum. Ele divide um pouquinho diferente dos outros autores, né? Por que você acha que ele faz isso assim? Cara, eu acho que primeiramente, né? Platonov. Sacanagem. Mas enfim, Platonov não tá errado, vai lá. Platonov, meu Deus do céu. Mas enfim, né? É português. Normal, pô, brincadeira. Mas assim, falando do Platonov, né, cara? Eu vejo assim, na minha opinião, é o maior especialista do mundo. Na verdade, não é só na minha opinião, na opinião da maioria dos pesquisadores e autores ali do leste europeu, né? Talvez até da Ásia, que ele tem uma participação bem grande nesses países, né? Tem muito material dele.
Eu acho o seguinte, cara, o Platonov ele tem uma visão muito abrangente de todos os temas na área do esporte, e é normal que em alguma coisa ou outra exista alguma divergência, né? Por exemplo, eu gosto de ler todos os autores. O Diego sabe que a gente já fez live falando dos trabalhos do Verkhoshansky, já fizemos lives falando sobre os trabalhos do Matviev, e, pô, já fizemos tanta coisa. E eu lembro, assim, que quando eu estava no mestrado, na disciplina nossa de preparação de atletas, o chefe da cadeira, né, dessa disciplina era o professor Wolfk, né, Sergei Ivanovich Wolfk, o nome dele. E eu lembro que ele falava assim, tem um esquema muito legal para vocês estudarem, que é do autor Suslov, sobre carga de treino. E é basicamente o que eu me baseio, porque eu acho que é um entendimento muito lógico, sabe? Porque alguns autores, assim, colocam muita coisa, e não que isso esteja errado, mas eu acho que acaba, assim, a nossa atenção vai ficando mais dispersa, sabe? Sobre o que interessa realmente no que concerne a carga, né? Eu gosto mais de conceitos bem objetivos, né? Então, o Platônico, assim, não é que ele fala, não é que ele escreve algo que não esteja correto, não é isso. Mas é que ele trata de uma forma tão abrangente que, às vezes, você até se perde um pouco difícil, ali no texto, né? Mas assim, eu sempre falo, né? O meu autor favorito é o Platônico, né? Eu gosto muito do material dele e é engraçado porque, por exemplo, esse livro aí, por coincidência, hoje ele está aqui, né? Você está comentando do Tratado Geral do Treinamento Esportivo, né? Esse livro, Tratado Geral do Treinamento Esportivo, ele foi atualizado em 2015. Olha só o tamanho. Virou 2 exemplares. O meu pequenininho. Né? Virou 2, cara. Agora tem mais de, acho que é 1.200, 1.300 páginas, sei lá. E assim, cara, e a maioria dos temas eu acho que o Platônico discute muito bem. Por exemplo, eu gosto muito da parte de modelagem, gosto muito da parte de periodização, gosto muito da parte de treinamento das capacidades físicas, aquela base de fisiologia, a parte de história da ciência do esporte e tudo mais. A parte de carga eu gosto também, com certeza eu leio, acho interessante, mas eu acho que alguns autores nessa questão escrevem um pouco melhor do que ele. Assim como por exemplo, o caso do treinamento de força, né? Se a gente falar de autor do leste europeu ou, autor russo, quem que vem na cabeça quando se fala em treinamento de força? Vem Verkhoshansky, não tem como, né? Talvez Atsiorsky, mas como eu disse, né? Cada autor tem o seu foco, né? De entendimento ali, de pesquisa e tal, aquilo que ele pode contribuir um pouco melhor, né? Basicamente, eu acho que é por aí. Show. Excelente, respondeu muito bem com a história, muito bem. O Diego falou que o dele é fininho. Isso aí dá na cabeça de alguém demais. Se der no livro do Cassidório, então 2 volumes, aí mata, na hora. 1.000 quantas páginas, olha? 1.200 páginas? Tem acho que é 1.390, um negócio assim, esse livro novo do Platônico. Esse aqui tem 888. Diego, deixa eu só dar um recado aqui para a galera. Diego, se puder escrever aquilo que você sempre escreve lá no Instagram. Pessoal, quem quiser partir para o YouTube, cara, fica à vontade, porque a gente vai botar as perguntas lá, acho que vai ficar até mais fácil de ler. E acredito que o áudio no YouTube esteja melhor também. Mas assim, quem quiser ficar aí também no Instagram, fica à vontade. E outra vantagem no YouTube é que lá no YouTube a gente consegue ver perguntas. Aqui no Instagram, vamos fazer perguntas, a pergunta vai subir, e aí é meio ruim de voltar. Então, se quiser interagir, quiser participar, eu acho que assistir até de maneira com mais qualidade, migra lá para o YouTube, beleza? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Cassiano, eu separei 3 aqui, cara, mas se quiser acrescentar depois alguma coisa, fica à vontade. Primeira pergunta. Cassiano, o que são parâmetros da carga? O que são e quais são os parâmetros da carga de treinamento? Bom, a palavra parâmetro geralmente é aquilo que a gente usa para controlar, né? Qualquer coisa que a gente utiliza como referência para controle, a gente fala que a gente utiliza como parâmetro. Quando se fala em carga de treinamento, existem 2 parâmetros básicos, que é volume e intensidade. E aí existe aí um terceiro, vamos dizer assim, discutível, que seria a densidade, né? Essa é uma discussão bem interessante também. Acho que quase ninguém discute tanto a questão do volume. Todo mundo entende que volume é uma medida puramente quantitativa, né? Que pode ser dada em quilometragem, em número de repetições, em horas de treino, em dias de treino, em sessões de treino, e por aí vai.
A questão da intensidade que às vezes é um pouco discutida, né? O pessoal gosta de debater isso porque o que acontece? Realmente, ao longo assim do nosso, vamos dizer assim, na nossa cultura, no nosso dia a dia, né, a gente usa muito a palavra intenso para qualquer coisa, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, eu vivi um amor intenso, né? Coisas desse tipo, né? Algo que é forte, né? Nossa, eu tenho uma paixão intensa pela seleção brasileira, um exemplo, né? A pessoa às vezes fala isso. E aí o que acontece? O termo intensidade ele foi meio que se banalizando. Só que se a gente observar bem, do ponto de vista da ciência, já existe o termo intensidade bem conceituado em física, que é o que o pessoal chama de módulo da força. O módulo da força é a intensidade. Então, toda vez que a gente fala em parâmetros de carga de treinamento, a gente está falando em intensidade, basicamente a intensidade ela vai falar sobre, diríamos assim, uma particularidade da expressão da magnitude da força. Eu sei que eu fiz uma frase assim para explicar, mas por que eu vamos dizer assim, patinei tanto para falar isso, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, intensidade, e eu simplesmente falo, a intensidade é dada pela segunda lei de Newton. Quanto maior a força, maior a intensidade, porque força tem o seu módulo. Quanto maior a quantidade de newtons, maior é o módulo. Por exemplo, eu poderia chegar e falar isso. No entanto, a gente sabe que dependendo da especificidade da modalidade esportiva, dependendo do que se treina, você controla essa intensidade de diferentes formas. Por exemplo, se eu vou falar de um atleta que corre 100 metros rasos e eu vou controlar a intensidade vai ser a velocidade de corrida. Se eu vou falar de um atleta que faz, por exemplo, um levantamento de peso olímpico ou um atleta de powerlift, talvez a intensidade seja controlada pela a força, literalmente, o valor em força, o valor em newtons, certo? Se eu estiver falando, sei lá, de um atleta que faz o salto vertical, talvez eu controle a intensidade pelo impulso da força, pela altura do salto ou pelo valor de potência em watts. A grande questão que eu sempre explico para as pessoas, eu falo assim, ó, entenda de uma vez por todas. Intensidade é um parâmetro físico, mecânica newtoniana, físico, não é fisiológico. Intensidade não é fisiológica. Ou seja, se eu levantar uma barra com 100 quilos uma vez, em dada aceleração, uma aceleração que não pode ser alterada, diríamos que é 1 metro por segundo ao quadrado. 100 quilos, levanto uma vez a 1 metro por segundo ao quadrado. Se eu pegar essa mesma aceleração, que é 1 metro por segundo ao quadrado, colocar numa barra com 99 quilos, 999 gramas, e levantar essa barra 20 vezes até a falha e terminar com acidez e ainda chegar um amigo e me ajudar a fazer mais 5 vezes e ter a falha até excêntrica. O primeiro exemplo foi mais intenso, porque a intensidade não fala sobre fisiologia, a intensidade fala sobre o módulo da força. Então, se levantar uma barra de 100 quilos em dada aceleração, né, numa dada taxa ali de mudança de velocidade, tenho a aceleração fixa, tenho a massa da barra, o mais intenso é o que eu produzi a maior força. Por isso que a segunda lei de Newton, ela fala, a aceleração de objeto é proporcional à força a ele aplicada. Ou seja, é aquela fórmula, né? Força é igual massa vezes aceleração, não é outra coisa. Um atleta que corre 100 metros a uma velocidade de 12 metros por segundo, corre mais intenso do que um atleta que corre 200 metros a 11,8 metros por segundo. Por quê? Porque para a gente aqui o que importa não é falar o tanto que a pessoa cansa, o tanto que ela sente, o tanto que a frequência cardíaca sobe, o quanto de acidez tem no músculo, o quanto que o lactato está no sangue, ou o quanto de suor que essa pessoa perde no exercício, qual foi o valor de frequência cardíaca, qual é a quantidade de ureia na urina. Nada disso importa quando se fala em intensidade, porque intensidade é uma medida puramente física. Você vê 2 carros passando na rua, por exemplo. Qual é o que está andando mais rápido? Por exemplo, você pega lá pelo radar. O que está andando mais rápido vai ser multado. Não importa o quanto de gasolina tem no tanque ou se o pneu está mais ou menos careca. Não sei se deu para entender essa analogia que eu quis dizer, mas a questão é, não importa o estado interno do organismo, e sim, é um parâmetro externo, uma medida física. Intensidade sempre vai ser dada dessa forma. Aí o volume, que é um parâmetro quantitativo, quando é associado ao parâmetro intensidade, aí sim, ele vai dar outros conceitos, né, que são os componentes da carga que a gente chama, né, grandeza, orientação, especificidade, distribuição até. Deixa para detalhar esses componentes um pouco mais para frente, faz parte de uma das perguntas um pouco mais para frente. Claro. Aí, assim, excelente. Beleza. Vai ou vai complementar? Um pequeno complementinho, bem pequenininho.
Então, assim, ó, só para fechar, pequenininho. Volume e intensidade, a relação desses dois parâmetros é o que vai determinar os conceitos, certo? Quando a gente entende o que é volume e o que é intensidade, a gente começa a entender o que é o efeito do exercício sobre o organismo. Se eu tenho só um parâmetro, eu não consigo entender. Se eu chegar e falar assim para você, ó, hoje eu fiz um treino de 10 quilômetros. Tá, mas o que é 10 quilômetros? Você fez, por exemplo, 10 tiros de 1.000 numa certa intensidade, ou você fez 10 quilômetros contínuos, ou você fez, sei lá, 100 tiros de 100 metros rasos, um exemplo. Quer dizer, se eu chegar e se eu dou só o parâmetro volume, eu não estou falando nada a respeito do que foi o processo de treino, eu não sei o que está acontecendo dentro do meu organismo. Agora, quando eu começo, ou quando eu consigo relacionar intensidade e volume, eu consigo entender os efeitos do treinamento sobre o organismo. Excelente, Cassidói. Cara, dentro dessa pergunta, nem preparei essa não, mas o dia que a gente comenta sobre isso, a gente faz até uma análise crítica sobre isso, né? O que você acha do termo ocidental volume load, que seria volume da carga, para se referir aos parâmetros da carga? Você acha que é só uma questão de nomenclatura mesmo, a gente combina, ou você vê alguma questão conceitual aí problemática, assim, de maneira resumida, assim, qual a sua visão em relação a isso? Então, é claro que toda vez que a gente fala em terminologia, a gente sempre tem que pensar o seguinte, nessa questão semântica, assim, digamos assim, a gente sempre tem que pensar que a terminologia ela existe para facilitar a comunicação entre os especialistas e as pessoas envolvidas naquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu estou dando um treinamento, qual a importância dos termos? Facilitar o entendimento do atleta perante aquilo que eu falo, ou se eu estou dando uma aula, ou se eu estou discutindo com um grupo de professores, ou se eu estou publicando um artigo, é importante que os termos facilitem justamente essa coisa de processar a ideia, né? Transmitir a informação. Então, sempre o melhor termo é aquele que vai conseguir melhor refletir o pensamento e de maneira mais simplificada. Então, é claro que a gente sempre procura os termos mais adequados possíveis. No entanto, também tem aquela questão que a gente já discutiu várias vezes, né, Valdo? Para quem já acompanha a gente há muito tempo, né? Que até fugiu aqui a frase que a gente sempre fala, a terminologia a gente combina, né? A terminologia a gente combina. O que isso quer dizer? Quando a gente está falando sobre a mesma coisa e a gente compreende a natureza do fenômeno, se a gente utilizar termos diferentes, não tem problema, porque a gente se entende. Só que a terminologia a gente combina só vale se a gente realmente entender a fundo o que a gente está falando. Por exemplo, se uma pessoa chega e fala assim, eu vou falar aqui para você sobre a potência, e o outro fala, não, eu acho que o certo é falar trabalho por unidade de tempo. E o outro fala, não, o certo é falar força vezes velocidade. Por exemplo, se alguém chega e traz essa discussão, está todo mundo falando sobre a mesma coisa, as pessoas se entendem. Mas quando alguém não conhece o termo, é melhor que se use um termo mais adequado, para facilitar o entendimento entre os especialistas. Então, assim, terminologia a gente combina, é bom, mas é preciso ter cuidado. Então, o que acontece? Esse termo, né, volume de carga, eu acho errado. Por que, na minha opinião, é um termo errado? Porque o volume, como eu disse no momento anterior, ele só fala sobre a carga de treino quando você entende o volume em relação à intensidade. Se eu dou só o parâmetro volume, eu não sei o que foi meu treino. Qual foi meu treino? Vou falar, volume de carga, 3 quilômetros. 3 quilômetros o quê? 3 quilômetros jogando futebol, 3 quilômetros caminhando na rua, 3 quilômetros correndo no nível do limiar anaeróbio. Entende? Então, volume. Volume é o quê? Volume é só uma representação quantitativa. Não me fala sobre o que está acontecendo no meu organismo. Agora, se eu tenho volume mais intensidade, aí a gente vai chegar naquela questão dos componentes lá da grandeza da carga, por exemplo. Aí é outra discussão. Mas eu, particularmente, eu não gosto desse termo, volume da carga. Volume de carga, né? É engraçado que a opinião do Cassidói é mesmo que a nossa, né, Diego? A gente vem falando isso aí bastante aí nas lives, né? Eu acho impressionante como a gente não se conhecia, né? A gente se conheceu, acho que o Diego conheceu até um pouco antes, a gente se conheceu na pandemia, basicamente. E, cara, é impressionante como a gente pensa parecido, né, cara? A gente pensa muito parecido. Um conceito que você vem divulgando há muito tempo, a gente também vem divulgando há muito tempo, meio que paralelamente, né? Mas são conceitos, são ideias muito, muito próximas, isso é muito legal. Deixa eu ver aqui o pessoal que está com a gente. Aí, algumas coisas diferentes também, né, Cassidói? Que também não é problema nenhum a gente debater sobre algumas ideias diferentes, que também é bom, isso também é legal.
Edson Santana com a gente, Marcelo Vidal, Yankee Araújo com a gente, Zé Luiz de Goiânia, galera sempre presente. Pô, galera, sejam bem-vindos aí mais uma vez. Vocês são VIPs aqui na Limite Treinamentos, fiquem à vontade para comentar, fazer perguntas. E todo mundo que quiser participar, galera, pode ficar à vontade, tá? Então, mais uma vez, quem quiser migrar lá para o YouTube, que vai ser melhor para interagir e acompanhar. Cassiodoro, vamos lá. Próximas perguntas. O que é carga interna e carga externa? Manda ver. Tá, vamos lá. Bom, eu vou começar com carga externa, porque carga externa, como já dizia bem um professor que eu tive no mestrado, também o Rubin, carga externa é aquilo que o treinador opera. Eu sempre digo o seguinte, quando você vai elaborar uma sessão de treino, você chega e fala assim, olha, hoje eu vou fazer, por exemplo, 8 séries de 10 repetições no agachamento, ou hoje eu vou fazer 20 tiros de 50 metros, ou coisas do tipo, né? Hoje eu vou lá no CrossFit e vou fazer o WOD que é descrito dessa forma, tanto os bar muscle up, tanto os snatch, enfim. Você explica tanto a repetição, né, no caso, o volume do trabalho, quanto a intensidade, certo? Você sempre dá esses parâmetros para explicar o treino. Nenhum treinador chega e fala, ao invés dele chegar assim, ó, hoje eu vou fazer 3 séries de 10. Nenhum treinador chega e fala assim, por exemplo, não, hoje eu vou aumentar a creatina quinase em 80% em relação ao nível basal. Hoje eu vou aumentar a concentração de lactato em 16 milimols por litro de sangue. Hoje eu vou fazer aqui um exercício porque a frequência cardíaca vai atingir 200 batimentos ao longo de 3 minutos e 40 segundos. Nenhum treinador elabora desse jeito o treino. O treinador ele só opera carga externa. O que é a carga externa? Basicamente, é a descrição do treinamento usando como referência os parâmetros volume e intensidade. Isso é carga externa. Carga interna é o que se espera, né, no caso, ou melhor, o que se espera não, é o que acontece como uma resposta fisiológica em relação àqueles parâmetros de carga externa. Então, o treinador, ele até espera uma resposta de carga interna, mas ele não opera a carga interna, se é que você me entende. Ele espera, fala assim, vou fazer aqui um volume X de treinamento de força. Né? Se eu faço um controle bioquímico do treinamento de força, por exemplo, eu consigo determinar em uma sessão de treino, por exemplo, quais são as mudanças endócrinas, qual é o grau de lesão tecidual, né, ou de dano tecidual, melhor dizer assim, né, de dano tecidual, né, com diferentes análises aí, diferentes exames, né, vamos dizer. Pelo controle pedagógico, o cara pode falar assim, olha, eu espero que o salto piore em 5%. O treinador ele espera essas respostas internas, mas ele não consegue operá-las, não consegue determinar o quanto que um exercício vai influenciar lá no organismo ao pé da letra, exatamente. Exatamente, o treinador só dá parâmetro externo. Por exemplo, eu vou fazer 5 repetições com 150 quilos no agachamento, certo? Ou seja, eu falei exatamente o que eu vou fazer. Eu dei uma descrição perfeita sobre a minha sessão de treino, sobre aquela série, sobre aquele exercício. Agora, o que vai acontecer dentro do meu organismo, eu não sei. Então, carga externa é a descrição da sessão de treino, né, vamos dizer assim, explicando detalhadamente os parâmetros volume e intensidade, que é aquilo que a gente explicou há pouco. Quando a gente fala em carga interna é a resposta que o organismo dá a nível fisiológico, a nível biológico, bioquímico, certo? Em resposta ao parâmetro carga externa. Então, carga interna é aquilo que a gente busca, talvez, controlar indiretamente no treino, mas a gente não consegue operar. E é importante frisar também, Evaldo, porque muitas vezes as pessoas criticam esse termo. Pô, o que é carga interna? Você não consegue dar uma definição precisa de carga interna. Como eu disse, carga interna é a resposta fisiológica em relação a um parâmetro externo. Isso é carga interna. No entanto, é importante a gente entender que para cada tipo de treinamento, para resolver diferentes tarefas, utilizando diferentes métodos, o controle da carga interna é diferente. Por exemplo, se eu vou trabalhar com um atleta, vamos supor, de resistência, e eu quero fazer um controle de carga interna e ele vai fazer um trabalho aeróbio, é provável que eu analise alguns parâmetros. Por exemplo, a ventilação pulmonar, o consumo de oxigênio no nível do primeiro, do segundo linear, e talvez até daquilo que o pessoal chama de VO2 de pico. Eu posso controlar a frequência cardíaca, eu posso controlar, por exemplo, a quantidade de peso que o indivíduo perde ao longo de uma corrida de maratona, por exemplo, o tanto de líquidos que ele perde, né, para saber o tanto que ele tem que hidratar. Então, por exemplo, eu consigo controlar
esses parâmetros, certo? Quando eu vou falar, por exemplo, de um atleta de força, um cara que é atleta de powerlift, o meu controle do treinamento dele não vai ser em cima da frequência cardíaca ou em cima do VO2 máximo. Outras coisas serão analisadas, né? Então a carga interna ela tem essa especificidade aí, é o que você espera em relação a uma descrição de treino, aquilo que a gente chama de carga externa. Sensacional, Cassidório. Eu vou aqui para a última pergunta, e aí depois você pode adicionar alguma questão que você achou que faltou e tal, e depois a gente responde algumas perguntas aqui do pessoal. Já temos uma pergunta aqui do Wagner Macedo. Então a gente deixa para o final. Então, bora lá. O que são e quais são os componentes da carga? Bom, então assim, o que são os componentes da carga? Basicamente, os componentes é aquilo que se forma de conceito a partir da inter-relação dos parâmetros volume e intensidade. Então, por exemplo, quando eu conheço o volume e a intensidade do treinamento, eu consigo formar alguns conceitos. Como, por exemplo, a grandeza da carga, que eu tinha citado, certo? Por exemplo, o que é a grandeza da carga? A grandeza da carga, eu vou dizer assim, que é a magnitude da influência do exercício sobre o organismo. Ou seja, é o quão efetivo aquele exercício, aquela sessão de treinamento é em quebrar a homeostase do indivíduo, causar estresse e, naturalmente, respostas de treino. Então, por exemplo, se eu tenho um treinamento que eu considero muito volumoso, o meu atleta ele vai ficar mais cansado do que um treinamento na mesma intensidade com um volume menor. Então, novamente lá, vamos voltar ao exemplo. Vou pegar o parâmetro intensidade. Pegar um atleta lá de powerlift, como é o caso do Diego. Diego, vai fazer levantamento terra com 220 quilos. Se eu não me engano, acho que é o peso que o Diego aguenta, né? 220 quilos. Daí, vai levantar lá, fez lá força, sei lá, produziu... Diego, que marrento. Fez lá uma força lá de 2.200, 2.300 newtons, movimentou a barra, trouxe a barra aqui para cima. Eu dei a intensidade. Isso é o parâmetro físico. Agora, uma coisa é se o Diego fizer uma série de 3 repetições, certo? Outra coisa é se o Diego, ao longo da sua sessão de treino, executar 15 séries de 3 repetições. Ou seja, de acordo com o volume, eu vou dizer o quão influente, o quão profundo é o efeito desse exercício no organismo. Se eu fizer uma série só, mesmo que seja com intensidade máxima, o atleta ele não vai ficar cansado. Veja bem, intensidade máxima, vamos colocar lá 100% do valor de levantamento terra do Diego. Vamos supor que seja 230, 100%. Ele foi lá e fez uma repetição, beleza, 100% da intensidade. 2 repetições, no caso, 2 repetições como volume de treino, né? Ele vai fazer uma repetição, descansar e vai fazer outra série de uma repetição, né? Daí descansa lá 4, 5 minutos, outra de uma repetição. Se eu pegar essa sessão de treino, se ele fez 15 levantamentos, perto de 100%, 95%, sei lá, ele vai ficar muito mais cansado do que se ele fizer 3. E veja bem, aqui eu não estou dando a influência do exercício pela intensidade. Eu estou dando a influência do exercício pelo volume. Então, a grandeza da carga, que vai me dizer o quão cansado o atleta vai ficar, eu sempre vou dar isso pelo volume, certo? Então, por exemplo, dentro do que a gente chama de grandeza da carga, as cargas podem ser classificadas em grandes, também conhecidas em alguns casos como cargas de choque, cargas significativas, também conhecidas às vezes como cargas intermediárias, cargas médias, eu tinha falado cargas significativas, também conhecidas como cargas ordinárias, né? Ordinário quer dizer comum, certo? Depois, cargas médias, também conhecidas aí como cargas estabilizadoras, e cargas pequenas, também conhecidas como cargas recuperativas. Então, o que seria uma carga grande, ou que o pessoal costuma chamar aí de choque? Uma carga grande de choque é aquela que, quando o atleta executa na sua sessão de treino, aquele volume que ele cumpre dentro de uma determinada orientação, que é assunto que a gente fala daqui a pouquinho, esse atleta ele vai gerar um profundo efeito de quebra da homeostase, certo? Ele vai gerar um profundo efeito de opressão dos sistemas funcionais, fisiológicos funcionais do organismo, que determinam o desempenho naquela orientação de carga, certo? Então ele vai ficar, por exemplo, 3 dias cansado. O Diego fez o treinamento de força no levantamento terra. Vai ficar com 3 ou 4 dias com a força no levantamento terra oprimida, prejudicada, né, diminuída. Ou seja, isso foi uma carga de choque, dado pelo seu volume. Agora, se o Diego, ao invés de executar lá 15 séries, tivesse feito, por exemplo, 8 séries, 10 séries,
talvez ele fique recuperado em 2 dias ao invés de 3 dias. E aí a gente já pode chegar e falar, isso aqui é uma carga significativa ordinária, que geralmente tem um tempo de recuperação de 24 a 48 horas. E aí você pode pegar uma carga média ou estabilizadora, jogando um volume de séries ainda menor, e talvez uma carga pequena, que seria um volume bem pequenininho, que ao invés de causar cansaço, até potencializa a recuperação em relação a diferentes sessões de treino. Isso aí seria o que a gente chama de grandeza. Só que para a gente determinar a grandeza, a gente tem que saber a orientação da carga. E orientação da carga a gente só sabe a partir do parâmetro intensidade. Não tem como você falar de orientação da carga se você não souber a intensidade. Quais são as orientações da carga? Carga pode ser de natureza alática, de natureza lática ou de natureza aeróbia. E geralmente essa questão da orientação da carga está estreitamente relacionada com as tarefas de treino. Por exemplo, dentro da orientação alática, quais são as tarefas de treino que a gente resolve? Treino de velocidade de corrida ou de ciclismo ou de natação, treinos de força explosiva, né, taxa de produção de força, potência máxima, como preferem chamar, treinos de força máxima envolvendo ali o componente neural. Então, por exemplo, isso é tudo carga alática que a gente chama. Que claro que a gente já entrou naquela discussão 1 milhão de vezes, quando a gente fala alático, não quer dizer que o exercício é 100% alático, mas é que ele é predominantemente alático, ou seja, principalmente determinado pelo mecanismo alático de produção de energia, que envolve mecanismos como efetividade da coordenação neuromuscular, talvez propriedades elásticas do aparelho locomotor e por aí vai. Quando eu já falo sobre uma intensidade menor, como é o caso, por exemplo, de uma série voltada para hipertrofia, né, na musculação, aquela série tradicionalmente conhecida como de hipertrofia. Já envolve aquela ideia de resistência de força, acidez, o cara vai na falha muscular, fica 1 minuto executando um exercício. Ou vai 40 segundos a 1 minuto executando o exercício para fadigar bem. Ali a intensidade é alta, mas ela não é máxima. E veja bem, o volume já se torna um pouco maior. Lembra que eu falei? Relação volume-intensidade. Então, quando você pega, por exemplo, uma orientação lática ou glicolítica, a intensidade já é um pouco menor. É igual quando a gente analisa no atletismo. Pô, o cara que corre 100 metros rasos, que vamos dizer que é uma intensidade que caracteriza uma orientação lática. O cara corre a 12 metros por segundo de velocidade. Aí quando o cara ele vai para uma orientação glicolítica, ou lática, né? E aí eu vou dizer que seria semelhante a correr 400 metros na pista de atletismo, o cara já vai correr ali a 9 metros por segundo, 9,5 metros por segundo. Quando eu já vou falar de uma orientação aeróbia, que seria uma intensidade ainda mais baixa, o cara lá que vai correr 10 mil metros no atletismo, ele vai correr em torno ali de 5,8 a 6,2 metros por segundo, certo? Então, quer dizer, você já percebe que os parâmetros de intensidade vão mudando. Por isso que as vias bioenergéticas também, né, vão se adequando. Um exercício que eu coloco 50% da intensidade, vamos dizer assim, ó, o Bolt corre a 12 metros por segundo. Um fundista de elite que corre 10 mil metros corre a 6 metros por segundo. Ele corre a 50% da intensidade do Bolt. A 50% da intensidade, um atleta altamente treinado já começa, vamos dizer assim, a conseguir manter por tempo prolongado essa intensidade de 50%. Por quê? Porque ele consegue utilizar o mecanismo aeróbico de produção de energia como fator determinante e predominante naquela síntese de energia, certo? Então, a orientação da carga, a lática aeróbia, ela sempre vai ser dada pela intensidade. Não tem como você fazer uma carga aeróbia, do ponto de vista da orientação, a 100% da intensidade. Ninguém consegue treinar aerobicamente, ninguém está abaixo do limiar anaeróbio, correndo em velocidade máxima, como se estivesse fugindo da morte, perseguido por um pitbull. Se é que vocês me entendem, né? Então, ninguém consegue fazer isso. Se você correr em velocidade máxima, você corre 15, 20 segundos, já começa a sentir ardência na musculatura, o pH já começa a baixar, já começa a fadigar, hiperventilar e você não aguenta mais. Então, orientação da carga sempre é dada pela intensidade, alático aeróbio. E é o que acontece. Vamos supor que eu pegue a orientação alática. E aí eu vou dizer que, dentro da orientação alática, eu vou colocar, por exemplo, uma corrida de 50 metros em máxima velocidade possível. Pensa lá, o cara vai fazer um tiro de 50 metros, vai dar a vida, vai correr no máximo possível. Vou chamar isso aí de exercício de orientação alática em intensidade máxima. Se eu falar de uma carga grande, vamos supor que esse atleta utilize 20 tiros de 50 metros em intensidade máxima no treino dele, vai ficar cansado por 3 dias. Mas correndo nessa mesma intensidade que ele correu, para o mesmo tempo, na mesma velocidade de deslocamento, se ele fizer 10 tiros, ele vai ficar menos cansado. Então, veja bem, o volume determina a grandeza da carga, ou seja,
a magnitude desse efeito de profundidade, de quebra da homeostase, no quanto o atleta fica cansado em relação ao dia anterior. É igual o treino de musculação para hipertrofia. O cara vai lá e faz 3 supinino, 3 de 10. Beleza. Daí se o cara chega lá muda a ficha de treino, faz 6 drops de peito, pô, o cara vai fazer um volume muito maior, vai fazer muito mais repetições, e por isso, no dia seguinte, vai ficar com mais dor, vai ficar mais cansado, vai ficar mais quebrado. Por quê? Porque eu dei mais volume. Volume, dentro de uma determinada orientação, aumenta o efeito desse exercício. A orientação, ela não fala sobre o efeito do exercício, ela fala sobre o que está sendo treinado. Se eu chego e falo, vou trabalhar sobre orientação alática, eu vou falar que eu vou estar melhorando coordenação neuromuscular, eu vou falar que eu vou estar melhorando qualidade de contração. Se eu chegar e falar, vou trabalhar numa orientação mais glicolítica, eu vou estar falando sobre trabalho de acidez, vou estar falando sobre trabalho de hipertrofia, eu estou falando o que eu vou treinar. Mas eu não vou falar o quanto eu vou cansar. Se eu chego e falo, treinei, o que eu fiz no meu treino? Treinei a 100% da intensidade, coloquei a barra e fiz um único levantamento, que é o que deu para fazer. Se eu chego e falo só isso, eu não falo quantas séries eu fiz, quantas repetições eu fiz. Eu não falei nada. Eu só dei intensidade. Pô, se eu tiver feito um levantamento só, eu não estou cansado. Uma tarde eu consigo fazer igual. No outro dia eu consigo fazer igual. Depois de amanhã eu consigo fazer igual. Não mudou nada. Agora, se eu fiz 20 séries desse levantamento máximo, aí a conversa já é outra. Por quê? Grandeza é dada pelo volume. Orientação é dada pela intensidade e fala sobre o que está sendo treinado. Volume se fala o quão profundo é o efeito do treino sobre o organismo. Certo? Então, por exemplo, aqui a gente já deu esses componentes que eu diria assim, que são os mais importantes, inclusive, né? Aí você tem outros componentes, né? Igual eu sempre cito, né? A questão da especificidade, a complexidade coordenativa, a distribuição. Então, por exemplo, a distribuição das cargas de treino pode ser diluída ou pode ser concentrada. O que é uma carga diluída? Aí eu já estou olhando, no prazo, né? A dinâmica da carga, a sequência das influências de treino em uma semana, em um mês, um ciclo pequeno, um ciclo médio, certo? Se eu olho para uma dinâmica diluída, eu estou treinando uma orientação da carga e no dia seguinte eu troco de orientação da carga. Por quê? Porque aquilo que eu treinei na segunda vai ficar perturbado até quinta, certo? Aí eu vou treinar na terça outra orientação, porque é outros sistemas funcionais do organismo. Na quarta, outra orientação e por aí vai, diluído. Eu treino, descanso aqueles sistemas funcionais que são responsáveis pela orientação de carga. No dia seguinte eu treino outra orientação. Carga diluída, certo? Vou fazendo aos poucos, gradual, resolvo as tarefas de forma paralela. Distribuição concentrada. Eu aumento o que? A quantidade de influências de treinamento da mesma orientação num intervalo de tempo menor. Então, ao invés de eu colocar, por exemplo, 2 treinamentos aláticos na semana, 2 treinamentos glicolíticos e 2 treinamentos aeróbios, eu vou lá e coloco 5 treinamentos de força, por exemplo, em uma semana. Ou seja, eu vou treinar no fundo da recuperação do treino anterior. É uma distribuição concentrada. Agora, por exemplo, se eu chego e falo assim, vamos falar sobre especificidade. O exercício pode ser geral ou especial. Geral é aquele exercício que não se parece com atividade competitiva pelos parâmetros biomecânicos e fisiológicos. Não se parece. Por exemplo, se eu pego lá um jogador de futebol, qual é a dinâmica de corrida do jogador de futebol no campo? Ele acelera em velocidade máxima e faz aquele trote ativo nas pausas de recuperação entre momento ativo e não ativo do jogo. Vamos dizer que seja assim, né? De uma forma superficial e simplificada. Essa é a dinâmica do jogo. Quando o cara agacha, agachamento, biomecanicamente, não tem nada a ver com corrida e mudança de direção, que é o que o jogador de futebol faz. O metabolismo utilizado no momento do agachamento, numa série de musculação até a falha, na academia, não tem nada a ver com o que o jogador usa. O jogador ele faz os tiros ali, vamos dizer assim, entre aspas, aláticos, com pausas completas, e aí ele continua sendo alático, e às vezes com pausas incompletas, onde você tem ali o momento ativo meio misto, né? Meio que um pouco glicolítico, porque não deu tempo de recuperar da intervenção anterior. Vamos dizer que seja mais ou menos isso o metabolismo do jogador. Quando ele chega lá no agachamento até a falha, voltado para a hipertrofia, não tem nada a ver, não tem semelhança nenhuma, nem biomecânica, nem fisiológica. Ou seja, não se parece pela forma de movimento e nem por parâmetros coordenativos, e muito menos pelas manifestações das capacidades físicas ou parâmetros fisiológicos funcionais. No entanto, né, isso é importante frisar, esse tipo de exercício, por exemplo, o agachamento voltado para a hipertrofia, ele traz efeito de transferência para o jogador. Por isso que a gente chama isso de
preparação geral, ele cria premissas para o futuro desse atleta dentro do processo de treino. E também vai melhorando gradualmente o nível de preparo desse atleta. Por isso que a gente fala preparo geral. Já o preparo especial, né, no caso, os exercícios especiais que estão ali dentro desse componente da carga que a gente falou de especificidade, os exercícios especiais são aqueles que se assemelham em muito com o exercício competitivo, tanto por parâmetros biomecânicos coordenativos, né, pela forma de movimento, quanto por parâmetros fisiológicos funcionais, ou seja, pela manifestação das capacidades físicas. Então, quando você pega um exercício que imita em muito a prática esportiva, ele tem um efeito de transferência ainda maior. Só que a gente sabe que o problema, né, que entra numa limitação aí, que a gente sabe que se a gente faz só a preparação especial, com o passar do tempo, o efeito do treinamento ele começa a estancar. Então, às vezes, a gente tem que alternar, né? Preparação geral, preparação especial, para manter ali o atleta na crescente do rendimento esportivo, né? Para que ele quebre as barreiras do rendimento e continue se adaptando. E a partir daí vem as ideias de periodização e tudo mais. Então, por exemplo, o exercício, ele pode mudar a influência dele sobre o organismo se ele for geral ou se ele for especial. Porque uma coisa que a gente pouco falou até agora é o conceito literal de carga de treinamento. A gente fala assim, ó, carga de treinamento. O que é carga de treinamento? É a influência do exercício sobre o organismo que, como consequência, eleva a atividade funcional desse organismo. Basicamente falando, é o quanto um exercício físico, uma sessão de treino influencia no corpo, como que esse corpo entende essa influência, como se quebra a homeostase e como esse organismo responde a essa quebra de homeostase. Isso é carga de treino, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um exercício geral ou especial, mesmo que você fale da mesma intensidade do mesmo volume, só que aqui você só está mudando parâmetros biomecânicos e fisiológicos ali, mesmo que você fale da mesma intensidade do mesmo volume, considerando exercício que se parece muito com atividade competitiva e exercício que não se parece muito com atividade competitiva, você vai ter efeitos de resposta frente àquela sessão de treino diferentes. Por isso que a gente fala que o componente especificidade da carga influencia diretamente no efeito do treino. Ou seja, na carga, porque carga é a influência do exercício que eleva a atividade funcional do organismo, certo? E por fim, mas não menos importante, aquilo que eu chamei de nossa, hoje eu tô meio louco. Que seria a complexidade coordenativa, né? Tem hora que eu dou uns brancos aqui na minha cabeça, que eu já tô com sono, eu acordei muito cedo. Então, por exemplo, complexidade coordenativa, ela vai envolver o quê? Basicamente, a dificuldade técnica da execução de um exercício. Se um atleta está acostumado, não está acostumado, se ele faz aquilo habitualmente, se ele não faz aquilo habitualmente, se aumentou a dificuldade, não aumentou a dificuldade. Então, eu sempre dou esse exemplo assim, que é o mais simples que eu consigo dar. Você pega uma pessoa que faz musculação, ela está treinando lá no dia a dia dela, faz, vamos supor, o exercício agachamento. Está acostumada a fazer o agachamento, ela pega lá o valor de intensidade, que vamos dizer que seja 70% do valor da contração máxima, e executa um volume de 10 repetições em 3 séries, com uma pausa entre as séries de 3 minutos. Um exemplo. Então, 3 séries, 10 repetições, 70% do máximo, 3 minutos de pausa. Dei aqui os parâmetros de carga externa. Eu descrevi a sessão de treino dessa pessoa. Se eu chegar um dia qualquer, essa pessoa ela só faz agachamento, eu chego, ó, hoje você vai fazer 70%, 3 séries, 10 repetições, 3 minutos de pausa, só que ao invés de você fazer agachamento, você vai fazer leg press. Quando a pessoa faz esse treino, ela percebe que, de alguma forma, mesmo sendo os mesmos parâmetros, pelo simples fato dela ter mudado a complexidade coordenativa, aumenta a influência do exercício sobre o organismo. Ela fica mais cansada por ter feito leg press do que por ter feito agachamento. Não que o leg press canse mais, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a pessoa é acostumada a fazer agachamento. E dela muda para o leg press. E aí ela começa a sentir esse efeito que ela não está acostumada. Por quê? Porque aumentou o grau de complexidade coordenativa. Os programas motores que eu tenho não estão habituados a executar o movimento de leg press. Eu estou sempre fazendo agachamento. Então, quando eu mudo de exercício, acontece isso. Da mesma forma, você pega lá, por exemplo, um atleta de ginástica. Agora indo para um exemplo mais interessante, né? Mais próximo da prática esportiva e menos generalizado e menos superficial ou resumida. Você pega um atleta de ginástica. Pô, a gente sabe que na ginástica a forma de avaliação, né, a forma de determinação do resultado é sempre a complexidade técnica dos movimentos. Então o atleta ele sabe, se ele for lá para fazer uma série, por exemplo, vai fazer o salto sobre o cavalo. Se chegar lá e fazer um salto simples, a nota é baixa.
Porque não, mesmo que você execute com perfeição, você tem o grau de dificuldade que multiplica o valor da nota de execução, certo? Então, o que acontece? Se o cara já vai lá e faz um salto simples, ele não tem nota, então ele tem que fazer sempre saltos difíceis. E quando esse atleta ele chega lá, no início do novo macrociclo dele, o treinador fala o seguinte, ó, o nosso adversário é atleta chinesa, que faz esse elemento técnico aqui que vale mais do que o teu. Vamos aumentar a complexidade coordenativa do teu salto. O atleta ele começa a fazer aquele salto, ele faz a mesma força na hora que ele apoia o pé antes de saltar no cavalo. Ele faz a mesma força na hora que ele bate a mão no cavalo, só que ele muda a acrobacia um pouco. E essa mudança já gera um efeito maior sobre o organismo como influência daquela sessão de treino. Ou seja, você está aumentando o grau de influência do exercício sobre o organismo. Por isso que a gente fala carga de treino. Carga de treino é o grau de influência do exercício sobre o organismo que tende a aumentar a atividade de sistemas funcionais. Você divide a carga de treino em carga externa e carga interna. Carga externa é a descrição do treino. Carga interna é o efeito fisiológico daquele parâmetro de carga externa. Aí você pega a carga externa, você divide ela em 2 parâmetros, volume e intensidade. Descobrir o que é intensidade, um parâmetro qualitativo. Descobrir o que é volume, um parâmetro quantitativo. Interrelaciono eles, começo a falar sobre os componentes. Então, orientação, alático, lático, aeróbio, grandeza, carga grande, significativa, média, pequena, complexidade coordenativa, elevada, média, baixa, especificidade, geral, especial, semi-especial, distribuição, diluída, concentrada. Então, a partir daqui eu começo a entender mais ou menos o rumo, a direção do processo de adaptação desse meu atleta perante aquilo que eu tenho organizado como planejamento de treinamento. Então, monto lá um microciclo. O que eu vou resolver de tarefa nesse microciclo? É tais tarefas. Eu vou elaborar o processo de treino, o plano de treino. E aí eu vou compreender isso que eu estou explicando como influências de treino. Cada dia, cada treino, cada sessão, como influências de treino. E se eu sei as influências de treino, se eu sei a natureza dessa carga, o quanto eu quebro a homeostase, quais sistemas fisiológicos respondem a isso, eu começo a entender aquele papo que a gente sempre falava lá nas aulas do curso da Limit, né? A função constrói o órgão e o órgão constrói a função. Se eu entendo o que o exercício causa no organismo, eu entendo também o que ele vai gerar como resposta. A partir disso eu consigo modelar. Quero aumentar a miofibrila na célula, quero aumentar a mitocôndria na célula, quero melhorar a coordenação neuromuscular, quero formar programa motor para ter novas técnicas, quero mudar a parte cognitiva para melhorar a tática do meu atleta de jogo esportivo. E por aí vai. Então, basicamente, carga de treinamento vai por esse caminho aí que eu expliquei. Excelente, Cassidória. Deixa eu fazer um complemento, né? Na verdade, uma coisa que eu sempre falo assim nas aulas, né? Sempre que eu falo sobre os componentes da carga, eu cito isso, né, para a galera. Que a galera tem muita dificuldade, geralmente por conta do conteúdo da faculdade não ter sido tão aprofundado, né, de treinamento esportivo. E aí, o que eu tento passar de uma maneira rápida, né, porque geralmente a gente usa uma parte do curso, né, para falar alguma coisa sobre periodização, eu tendo a concentrar mais ou menos em botar na cabeça do cara que ele precisa entender os componentes da carga, que à medida que ele entende os componentes da carga, ele vai conseguir fazer qualquer programação, qualquer periodização para qualquer esporte. Obviamente, cada esporte vai ter uma particularidade, mas se ele souber manipular todos os componentes da carga e souber com profundidade os componentes da carga, ele tem mais facilidade de fazer isso à medida que ele estuda um pouquinho o esporte. O que você acha sobre isso? Cara, eu acho que você tem total razão no que você está falando aí. Quanto mais a pessoa entender literalmente isso que a gente falou, que é a influência do exercício sobre o organismo, melhor ela manipula, sabe? É igual cozinhar. O cara que é cozinheiro profissional, ele olha para a panela, ele olha para o tamanho da panela, ele olha o tanto de líquido que tem na panela, ele sabe o sabor da comida, ele fala, 3 gotas de pimenta vai ficar bom. Por quê? Porque ele sabe o que aquela pimenta vai causar dentro daquela sopa. Se é que você me entende, sabe? Então é mais ou menos por aí. Então, se você conhece de fato os componentes da carga, não tem como você não saber programar. É quase impossível. É meio que uma coisa leva a outra. Agora, a grande questão, na minha opinião, Diego, é o antes de entender o componente. Por quê? Porque, infelizmente, tem uma coisa que, assim, não é que é errado. Por favor, sempre falo para quem está assistindo a live,
que é claro que não é o caso de vocês aqui, vocês não vão entender errado, mas quem às vezes está assistindo a live pela primeira vez, o cara vai achar que está querendo criar polêmica e tal, porque eu estou falando, não está errado chamar a barra de carga, porque o cara pode chegar e falar, não, carga é tudo aquilo que pode ser carregado, sabe? Mas quando você chama uma barra de carga, considere basta a respeito do termo carga de treinamento. Quando você fica falando da barra, se referindo a ela como carga, isso atrapalha muito o seu desenvolvimento intelectual no processo de treino. Quando a gente fica insistindo, você pode até falar habitualmente, eu falo um monte de coisa assim habitualmente também, a carga está muito alta. Por exemplo, quando estou dando aula de personal, posso chegar e falar isso para o meu aluno, tudo bem, mas quando você vai discutir o assunto, vai trabalhar em cima da literatura, e você fica batendo nessa tecla que carga é o peso da barra, intensidade é a sensação fisiológica que o cara sente, a tendência é você fazer um raciocínio que ele fica cheio de interrogações. Você não consegue entender as variáveis, porque as variáveis estão erradas. Não, assim, eu não quero chegar nesse ponto, falar fulano tá certo, fulano tá errado, e ser polêmico. Mas aqui é um fato, se eu chego e falo que a intensidade, por exemplo, é um efeito fisiológico, é o tanto de ardência que eu sinto no músculo, ele meio que mistura intensidade com volume, porque correr 400 metros arde mais do que correr 100. Mas entende? Daí se eu falar que, então, velocidade não é intensidade, então velocidade é o quê? Você entende? É muito difícil de você conseguir manipular a carga de treino, no conceito de carga de treinamento como influência do exercício sobre o organismo, se você ficar pensando que barra é carga, tem 100 quilos, a carga é 100 quilos. Pô, a carga... Fala então que a massa da barra é 100 quilos, ou que o peso da barra é 100 quilos. Você pode chamar o objeto de carga porque ele pode ser carregado, mas não encare isso, carga, como um conceito do processo de treino, um peso a ser carregado. Entenda a carga como o efeito do exercício sobre o organismo. Ou eu sempre falo assim, para ficar mais fácil, entenda a carga como o quanto aquela sessão sobrecarrega suas funções. O quanto aquela sessão sobrecarrega suas funções. Se você entender o treino dessa forma, o que é carga de treino? É o quanto o exercício sobrecarrega as minhas funções fisiológicas. Pronto, você já matou a pau. Agora, ficou pensando, não, a carga é 100 quilos. Porra, aí tá morto, ferrou, cara. O pensamento não vai para frente. E não é errado, porque você pegar no dicionário, carga é tudo aquilo que pode ser carregado. Uma mala é uma carga. Entende? O avião está carregado. O avião tem uma carga, porque está cheio de mala dentro, tem uma carga de combustível. Entende? Então, se a gente ficar levando dessa forma simplificada, as coisas não vão para frente. Exatamente. Eu complementou muito bem. Eu acho que a Cidora amarrou perfeitamente. Cidora, tem uma coisa muito importante antes de a gente fechar, mas antes disso, até para a gente responder um pouquinho o pessoal que fez as perguntas e deixar a galera sem resposta, mas antes disso, só para dizer, galera, que assim, a gente sempre fala, né, isso aqui a gente não ganha um centavo com o YouTube, isso aqui é quase que uma diversão nossa semanal, né, e de certa forma, uma certa forma de contribuir para elevar o nível da educação física. Então, assim, galera que não se inscreveu no canal, galera, se inscreve, compartilhem as lives, compartilhem os conteúdos, que isso aí faz o conteúdo rodar, cara. Então, é só esse o nosso objetivo, se divertir, né, acima de tudo, conversando sobre coisa que a gente gosta e ajudar a melhorar o nível da educação física. E também só para complementar, cara, tudo isso que a Zé está falando foram pontos que a gente abordou no final de semana, né, não confundir carga, né, claro, você pode chamar de outra maneira, mas a gente fala lá, né, não confunda carga com sobrecarga, porque na língua portuguesa... Sempre começa, né, Val? Sempre começa assim, essa parte falando essa diferenciação, justamente, como legal. Assim, fala muito bem. Então, beleza, Cassidori. A gente já está então na parte bem final. Tem mais perguntas para não deixar a galera sem resposta, né? Que, a galera sempre com a gente aqui merece ter uma resposta. Mas aí vai ser naquele estilo Marília, Gabi, Gabriela. Então, assim, é tipo assim, uma cor de camisa azul, um corte de cabelo careca, tu vai falar assim. Beleza? Vocês voltam lazarento. Mais ou menos assim. Um corte de cabelo careca. Não tem corte de cabelo. Zé Fogo. Vamos lá, Cassidori. Você é um piadista, cara. Vai responder cada pergunta. Vai lá. Primeiro, continuando no volume de carga, né? Aquele termo que a gente criticou aqui. O Wagner Macedo pergunta: faria sentido utilizar ele como monitoramento quando os parâmetros de carga possuem um determinado range de controle? Por exemplo, 8 a 12 repetições com 55 a 70% de 1RM.
Faz sentido isso, Cassidório? Então, que é justamente isso. Ó. Por exemplo, se eu dei ali o volume de 8 a 12 repetições e eu também dei a intensidade, isso é carga externa. Eu descrevi o treino. Não tenho por que usar o termo volume de carga. É só carga. Isso aí é a influência do treino. Por exemplo, 8 a 12 repetições, 50% e 70%. Se eu fizer 10 séries, aumentei a grandeza da carga. Se eu fizer 8 séries, a grandeza é menor. Se eu fizer 6 séries, a grandeza é menor. Eu não tenho por que usar volume de carga, porque carga fala sobre o que foi o exercício para o meu organismo. E não carga, como eu disse, como um objeto a ser carregado. Excelente. Próximo. O Yankee pergunta assim, ó. Qual a melhor, ou se existe a melhor forma de fazer o controle das cargas de treinamento de força? Tá, então, seguinte, se a gente for falar da melhor forma, você tem que usar aparelhagem especial. Vamos supor aqui, ó, eu tô dentro do meu laboratório, tá vendo que tem um cicloergômetro ali atrás? Ó, tem um cicloergômetro ali. E embaixo do meu cicloergômetro tem uma plataforma de força. Então, por exemplo, se eu pego um atleta meu e eu mando ele saltar, eu consigo ver a curva de força, consigo ver a taxa de produção de força, taxa de desenvolvimento de força, consigo ver o impulso da força, consigo ver o tempo que ele produziu força, consigo ver um monte de coisa. Quantas vezes ele fez o peso corporal em relação à força. Então, por exemplo, eu tenho aparatura especial, aparelhagem, certo? Para controlar isso. Agora, tem os testes pedagógicos. Por exemplo, imagina lá, você fez um treino de força para os membros inferiores, faz salto horizontal antes do treino, pós-treino, no dia seguinte. Ah, você tem estrutura numa equipe que você trabalha, num lugar qualquer aí, consegue fazer um exame para ver a quantidade de ureia na urina no dia seguinte, consegue ver creatina quinase entre 24 e 48 horas depois? Consegue? Beleza? Então, quer dizer, a melhor forma de se controlar é quando você tem todas as ferramentas necessárias. A grande questão que a gente estava comentando há pouco, né, é que quando a gente fala daquela ideia de carga interna, a gente tem que saber com o que a gente está mexendo. Então, por exemplo, se eu vou fazer um treinamento de força, eu tenho que saber o que buscar controlar. Por exemplo, se eu estiver falando de um parâmetro físico, como eu citei, eu vou estar falando de usar minha plataforma de força para estudar as curvas de força tempo, certo? Se eu estiver falando de um parâmetro bioquímico, fisiológico, funcional, eu posso analisar uma resposta endócrina, um dano tecidual, entende? Se eu não tenho nada disso, eu vou usar um controle pedagógico para supostamente prever o que acontece dentro do organismo. Mas isso é para carga de força. E se a carga de treinamento envolver orientações aeróbias? Já não faz tanto sentido eu chegar e falar, deixa eu ver como é que está a curva de força. Num salto com contramovimento, sendo que a corrida é reativa, sabe? Então, tipo, a grande questão pro Araújo aí é saber o que você vai controlar, certo? Que isso deve estar em correspondência com a tarefa de treino que você está trabalhando dentro daquela sessão de treino, certo? Excelente. Aí o Marcelo Vidal, capítulo 2 e 3, contempladas, do livro Contempladas na Live, né? Do livro do Cassidói, tá falando de carga, né, Cassidói? Obrigado, e aí, a Marcelo. última pergunta é, Cassidói, Marcelo pergunta assim, ó, tentando fazer uma relação com a live passada, teria a possibilidade de explicar, nota minha, resumidamente, um pouco sobre a diferença entre homeostase e deve ser homeorese, né? São a mesma coisa ou são apenas conceitos semelhantes? Evaldo, eu acho que essa daí é melhor você mesmo explicar, porque você tem um domínio melhor sobre essa questão desse conceito mais recente, vamos dizer assim. Essa pergunta, Marcelo, a gente até meio que respondeu no final da live passada, mas só para... O Marcelo falou tem uma coisa que é justamente isso mesmo, né? Aí falou assim, um assunto engatando no outro, assim que é bom, porque justamente esse foi um dos assuntos abordados na live, né? Mas homeostase, acredito que todo mundo saiba o que é, né? Mas assim, bem resumindo, a gente, qualquer estímulo tal, como você gera uma influência, né, no seu organismo, você quebra a sua homeostase, e aí depois a tendência é que se volte a um estágio superior ou melhor, né? Então algumas pessoas falam que a homeostase não é isso, você sempre voltaria para o mesmo estágio. Então, se você fala em voltar para um estágio, por exemplo, superior, o conceito não seria homeostase, seria homeorese, né? Que seria um equilíbrio dinâmico, porque você entra um nível diferente, né? Então, vale a pena também pesquisar. Depois pesquisa um pouco sobre homeostase, homeorese e alostase com H, beleza? Então,
Então, acho que a gente terminou aqui, deixa eu ver, a galera elogiando, volta a Gabriel elogiando, a galera sempre presente. E aí, só para finalizar, nesse caso, no controle de cargas, Omni seria interessante? Omni. Omni é uma escala de percepção subjetiva de esforço no treinamento de força. Se fala, é Omni-RES, que é Omni Resistance Exercise. É PSE, é um PSE adaptado ao treinamento de força. Então, você acha interessante utilizar PSE, cara? Eu acho super válido, principalmente quando você fala sobre quando você está falando sobre a realidade do nosso trabalho, né? Não é sempre que você, mesmo que você tenha um laboratório, que nem eu tenho ali um ciclo ergômetro, eu não dou treino para as pessoas e chego no dia seguinte, ó, vem aqui 10 segundos no limite das suas possibilidades funcionais a 7,5% do peso corporal, como se fosse um engate de 10 segundos, para ver se a força piorou. Eu não faço isso toda hora. Eu chego nas pessoas, e aí, como é que tá? O que tá sentindo? Tal. Entende? Então, assim, essa questão de percepção subjetiva de esforço, eu acho que ela é essencial estar já inserida na vida do profissional de educação física, o tempo todo. Então, por exemplo, eu lembro quando eu voltei do mestrado na Rússia, eu não conhecia o termo PSE, que o pessoal fala, né? Percepção subjetiva de esforço. E uma vez eu estava conversando com um colega lá, o Fabrício, um amigo meu lá que é de Santos, que foi comigo para a Rússia na época, e ele falou assim, pô, Cassidori, tal, não sei o que você acha de PSE? Eu falei, cara, não sei o que é isso. Ele, você sabe sim, pô, você fala disso aí toda hora, que é percepção subjetiva de esforço e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, pô, acho fundamental. Então, por exemplo, essas ferramentas que a gente tem de feedback sobre o estado do nosso objeto de estudo, nosso objeto de treino, ela é essencial o tempo todo. Eu faço percepção subjetiva de esforço, observando o esforço do aluno, quando ele acaba a série, eu pergunto o que ele está sentindo. Antes dele começar, eu pergunto se ele está bem para começar. No fim do treino, eu pergunto o que ele sentiu. No dia seguinte, pergunto se ele está cansado. E é claro que você vai falar assim, não, mas existe uma regra, porque nessa escala você tem tais perguntas, você tem pontuação, você tem toda uma formalidade. Sim, eu entendo. Mas que eu digo, todas com o mesmo objetivo, que é tentar o quê? De uma forma indireta, de uma forma subjetiva, descrever o que está acontecendo dentro. Entender mais ou menos aquilo que a gente chamou de carga interna, só que de uma forma, vamos dizer assim, mais assertiva, considerando que você não tem os devidos equipamentos para fazer um controle mais preciso. Cassidori é excelente. Agora a gente finalizou com chave de ouro. De repente, até peço desculpa se eu respondi meio que rápido, Marcelo, na questão de homeostase, no meu resto. De repente você vai até fazer uma live, né? Mas só assim, né? Só para gerar botar uma pulguinha assim atrás da orelha da galera, né? Homeostase, né? Se você for separar as palavras, homeo quer dizer similar, é igual. Estase quer dizer estático. Então, olha só, estático. Então, será que essa é a melhor palavra que representa as adaptações relacionadas ao treinamento? Então, isso é só uma interrogação aqui para ficar, beleza? Cassidori, porra, obrigado demais aí, cara, mais uma vez, pelo seu tempo e por compartilhar seu conhecimento, que a gente admira muito, cara, já muito tempo, pode dizer que são já anos já que a gente se conhece, já pelo menos 2 anos, a gente troca de ideia. Tenho certeza que é muito crescimento e muitos insights surgem, né? Isso aí, por exemplo, dá até um artigo, né? Se falar sobre carga de treinamento, a crítica à questão do volume load, isso aí dá até um artigo. A gente está até com alguns projetos, né, futuros aí, né? Futuro próximo. Sim. As coisas não são tão fáceis assim, né? Porque tem trabalho, tem um monte de coisa, correria. Tem que sair gradualmente, né? Não tem como. Mas, de repente, isso aí é mais um projeto, né? De repente, é mais um projeto, tem um site aqui para a gente tocar um pouco mais para frente, com certeza. Então, obrigado mais uma vez, Cassidori, pelo seu tempo e por compartilhar seu conhecimento. Diego, valeu demais mais uma vez a parceria de terça-feira, a galera com a gente aí, porra, essa galera é sensacional, essa galera que motiva a gente, essa galera aí, porra, não tem nem o que dizer. Galera, obrigado pelos comentários, pelas perguntas e por engrandecerem demais a nossa live. Encerramos mais uma live. Valeu, Cassidori. Semana que vem estaremos juntos para mais uma live, mais uma resenha de terça-feira. Cassidori, obrigado mais uma vez aí. Valeu, obrigado, galera. Tamo junto. Até semana que vem. Tchau, tchau.